Missionário, vida com Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos da Rádio Canaã 92.1 e Web Rádio Missão. Deus abençoe a vida de vocês. Programa Missionário Vida com Deus já está no ar. Apresentação desse que vos fala, Pastor Davi Elias Domingos. Programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, onde você tem a oportunidade de fazer o seu curso de teologia conosco, formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico, médio, bacharelado em teologia, escatologia, ministério cristão e pastoral, liderança cristã, o obreiro e a hermenêutica, curso de oratória, enfim, vários cursos nós temos no Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida para lhe atender. Código de área 13 99 620 6938. Entre em contato conosco, visite o nosso site www.ibtv2.webnode.com. Programa Missionário Vida com Deus, toda terça-feira, das 21h30 às 23 horas, através da Web Rádio Missão e Rádio Canaã 92.1. Deus abençoe meus amados, Deus abençoe minhas amadas. Programa Missionário Vida com Deus já está no ar. E eu convido a você a permanecer conosco até o final da programação, pois daremos continuidade ao assunto que estamos abordando nas noites de terça-feira, voltado à escatologia.
Convido a você, meu irmão, convido a você, minha irmã, a atentar para a leitura da palavra de Deus neste momento, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 17, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quero convidar a você, meu amado, quero convidar a você, minha amada, para orarmos, buscarmos a presença de Deus nesse momento, invocarmos o seu santo nome e creia que o milagre de Deus é certo para com a tua vida. Vamos orar com o Senhor, vamos invocar o nome de Jesus nesse momento e creia, Deus está pronto para efetuar uma obra grande e maravilhosa na tua vida. Amado Deus e eterno Pai Celestial, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus, aqui me encontro, ó Pai amado, na apresentação do programa Missionário Vida com Deus. Programa este, ó Pai amado, que o Senhor tem confiado em minhas mãos para levar, Seu Deus, através das ondas amigas da Rádio Canaã 92.1 e Web Rádio Missão, ó Pai. Ó Deus, onde quer que esteja o rádio, ó Pai amado, sintonizado nesta programação, uma vida que através deste site, Web Rádio Missão, ó Pai, sintoniza o programa Missionário Vida com Deus, que o Senhor possa alcançá-los com o teu poder, alcançá-los com a tua misericórdia. Meu Deus e Pai, também oro pela direção desta emissora, irmão José Geraldo, abençoa a vida do teu servo, a família do teu servo, derrama sobre a vida deles a tua graça, a tua bênção, ó Pai amado, a tua unção, ó Pai, porque eles, ó Deus, através da Web Rádio Missão e Rádio Canaã, Senhor, estão efetuando a obra missionária, a obra evangelizadora. Ó Deus, eu clamo a Ti pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu cuidado para com a vida dos Teus servos e que portas e portas se abram cada vez mais na vida deles, ó Pai. Oro por aqueles que estão enfermos, acamados, até mesmo desenganados pela medicina, que a Tua mão de poder possa alcançá-los agora. Que haja, Senhor Deus, uma unção de cura, que haja uma unção de libertação sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste moço, desta moça, desta criança, ó Pai. Ó Deus, esse pai de família que está desempregado, garanta a bênção do emprego para ele, garanta a bênção do emprego para esta mãe de família, abra a porta da benção na vida deles, ó Pai. Repreende, ó Senhor Deus, o mal que está trazendo distúrbio a esta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou orando e determinando agora que o milagre esteja acontecendo nesta casa, esteja acontecendo neste lar, esteja acontecendo no meio desta família. Ó Deus e Pai,
em nome do Senhor Jesus. Atende a minha humilde oração, Senhor. Visita esta vida com teu poder e que o programa missionário Vida com Deus, ó Pai, neste momento seja de grande bênção para esta vida e que almas possam se render aos teus santos pés. Senhor Jesus, esta oração que te faço e te agradeço. Oh, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Programa Missionário Vida com Deus no ar. Meu irmão, este programa, ele pertence ao Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. O Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida tem os cursos para formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico de teologia, médio bacharelado em teologia, curso de escatologia, ministério cristão e pastoral, liderança cristã e muitos outros. Você pode hoje mesmo fazer seu pedido de um curso e se especializar melhor nesta área a qual o Senhor Jesus lhe tem chamado. Entre em contato conosco, código de área 13 99620 6938. Eu disse código de área 13 99620 6938. Visite o nosso site aí, que é o www.ibtv2.webnode.com. Nós iremos ouvir uma belíssima mensagem de louvor ao Senhor, e é com o Ministério Koinonia de Louvor, em espírito, em verdade. Vamos adorar ao Senhor. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Em espírito e em verdade, adore ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Maravilhosos hinos de louvor a Deus. Em espírito e em verdade, Ministério Koinonia de Louvor. Meu irmão, nosso prazer é estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo constantemente.
Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos, nos prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Oh, aleluia! Em espírito e em verdade, programa missionário Vida com Deus. Neste momento, através da rádio Canaã 92.1, cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e da web Rádio Missão para o Brasil e o mundo. Oferta de amor, Ministério Coinonia de Louvor. Ofereça a tua vida a Jesus, meu amado. Ofereça a tua vida a Jesus, minha amada. É hora de abandonar o mundo. É hora de abandonar o pecado. É a hora de abandonar tudo aquilo que não presta e entregar-se nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a cada dia eu tenho mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia eu tenho mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Linda música de louvor com o Ministério Coinonia, oferta de amor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero mandar aí para Pouso Alegre meu abraço a todos os amados irmãos que estão em sintonia com o programa Missionário Vida com Deus. Programa Missionário Vida com Deus, meus queridos, é o órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Venha ser aluno, venha ser aluna do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Adquira, meu amado, adquira, minha amada, um de nossos cursos e melhore cada vez sua área de conhecimento nesta área de atuação. Olha, nós temos curso para a formação de obreiros. Este curso para a formação de obreiros, ele corresponde a 5 importantes disciplinas. Primeiro, Ministério do Diácono. Segundo, Ministério do Presbítero. Terceiro, Ministério do Evangelista. Quarto, Ministério do Pastor. Quinto, pregue, mas pregue em português, é o nosso vernáculo. Claro, são 5 importantes disciplinas. Em 5 meses você faz esse curso.
e receberá o seu certificado de curso de formação de obreiros com seu histórico escolar. Também temos cursos de missões, missões à luz do Antigo Testamento, missões à luz do Novo Testamento, quem são os pais das missões modernas, as missões moravianas e o marco que ela deixou estabelecido na história do cristianismo, e a janela 1040, que ainda é o maior desafio missionário da atualidade. Temos curso de capelania cristã, capelania escolar, hospitalar, prisional, ambiental e muitos outros. Temos os cursos básico, médio, bacharelado em teologia. Temos o curso de análise bíblica e teológica em escatologia, e eu estou no programa Missionário Vida com Deus de toda terça-feira falando sobre escatologia. Eu já expliquei o que representa escatologia, falei o seu significado, o que significa escatologia, a definição desse argumento, e falei sobre a vinda do Senhor Jesus. E hoje nós vamos tratar sobre o desenvolvimento do argumento. Vamos trabalhar bem essa homilia nesta programação. Convido você a permanecer comigo até o final da programação. Temos curso de liderança cristã, a doutrina do arrebatamento, batismo em águas e a sua importância, como identificar uma seita, evangelismo e discipulado, escatologia bíblica atualizada, hermenêutica, o obreiro e a hermenêutica, homilética e a arte de pregar, liderança cristã e ministério, liderando como Jesus, ministério cristão e pastoral, o obreiro e a declaração de fé. É muito importante o obreiro conhecer essa declaração de fé, que é o cremos. Ela é a confissão de fé que nós esposamos. O obreiro e o caráter cristão, o obreiro e a hermenêutica, lamento dos exilados, técnicas de liderança, tipologia bíblica, a trombeta do arrebatamento, vida e ministério do apóstolo Paulo, vocação e chamada ministerial, oratória, um curso de oratória. Irmãos, nós temos um pouco mais de 200 estudos bíblicos para apresentar. E temos os cursos, tanto em apostilas como em livros, que você poderá adquirir. Você pode entrar em contato comigo através do código de área 13 99 620 6938, ou você pode visitar o nosso site www.ibtv2.webnode.com. Tu és soberano, com o ministério Koinonia de louvor. Louve a Deus. Adore a Deus. Glorifique seu santo nome. Deus é digno de receber toda honra, todo louvor e toda glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Você está em sintonia com o programa Missionário Vida com Deus, através da Rádio Canaã 92.1, Pouso Alegre e Web Rádio Missão para o Brasil e o mundo. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece,
importas. Tu te importas comigo também. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra de Deus. Vamos tratar desse importante assunto aqui, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. O programa missionário Vida com Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo, você ouviu aí com o ministério Koinonia de Louvor. Meu querido, minha querida, eu quero lembrar que aí na cidade de Pouso Alegre, a minha filha Bianca com o presbítero Michael Silva, esposo dela, estão desenvolvendo um trabalho lindo na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, na rua Sapucaí, número 925. Toda quarta e domingo, a partir das 19 horas, os cultos estão sendo realizados e você é o meu convidado a estar cooperando na obra do Senhor, aí na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Pouso Alegre, sul de Minas, rua Sapucaí, número 925. Aí no bairro São Geraldo. Você desejando entrar em contato com o presbítero Michael, você pode ligar no telefone 99863 2402, 99863 2402 ou 99190 6473. Eu disse 99190 6473. Você poderá participar de um lindo culto aí na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, na rua Sapucaí, número 925, no bairro São Geraldo. Um abraço aí para minha filha Bianca Siqueira, um abraço aí para os netos David Mateus, Estevão Miguel. Deus abençoe, presbítero Michael, todos os amados irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, rua Sapucaí, número 925, bairro São Geraldo, cidade de Pouso Alegre. Deus continue abençoando a vida de vocês abundantemente e que esta obra possa crescer abundantemente para a honra e glória do Pai, para a honra e glória do Filho, para a honra e glória do Espírito Santo. Estamos ouvindo aí de fundo Leão de Judá prevaleceu, com o Ministério Koinonia de Louvor, no programa missionário Vida com Deus. Maravilha, Leão de Judá prevaleceu e realmente Jesus é o nosso Leão de Judá.
Vem comigo, meu amado, para a palavra de Deus nesse momento. Vamos deixar de fundo musical todo esse ministério maravilhoso, que é o Ministério Coinonia de Louvor, adorando ao nome do Senhor. E eu te convido para que nós possamos meditar na palavra de Deus, até porque estamos falando sobre a volta do Senhor. E nós estamos aqui tratando hoje sobre o desenvolvimento do argumento. E eu quero que você observe, meu amado, observe, minha amada, que a volta do Senhor, no que diz respeito à sua primeira vinda ou fase, se destinará apenas à sua igreja. E é chamada de encontro, conforme nós temos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não almeja esse dia? Você não almeja este dia? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha que coisa impressionante, porque nós estamos tratando aqui acerca da volta do Senhor. E ele mesmo afirmou que ele volta para arrebatar a sua igreja, uma igreja lavada, uma igreja remida no seu precioso sangue. E observe que a palavra arrebatamento, ela não se encontra graficamente falando nas passagens que descrevem o momento do arrebatamento da igreja. Mas a ideia do termo está na frase inserida, isto é, no contexto que diz: seremos arrebatados, conforme está exposto aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então veja que a presente expressão obedece à seguinte sentença: representa tirar, arrancar, levar, afastar, tirar por força ou por violência, impelir, suprimir, elidir e etc. Veja que todas estas expressões designam fundamentalmente o translado de uma coisa de um lado para o outro lado, ou de uma dimensão inferior para uma outra superior. É isso que o apóstolo Paulo ele está tratando aqui em sua homilia. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observe, meu querido, observe, minha querida, no decorrer da nossa homilia, que nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo está tratando dentro da sua epístola, esta importante disciplina. Então veja que encontramos em um Novo Testamento 5 termos técnicos na língua grega que descrevem a manifestação de Cristo em suas 2 fases futuras. Vale lembrar que, como pré-tribulacionista, pré-milenista, eu acredito no arrebatamento da igreja antes da implantação da grande tribulação nessa terra, porque a igreja não foi destinada para a ira. Respeito o ponto de vista dos nossos irmãos mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, que entende que a igreja vai ser arrebatada após as primeiras 3 semanas e meia da grande tribulação ou após a grande tribulação. Mas como pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja ela é tirada antes da implantação da grande tribulação. Então a igreja ela é arrebatada muito antes de começar nessa terra o período chamado de angústia para Jacó. Vale lembrar que a igreja ela não foi destinada à ira, como eu já tratei em programas passados. Então nós temos aqui alguns termos importantes que o Novo Testamento nos apresenta: arrebatamento e parousia, e cada uma delas exemplificadas com as passagens bíblicas. Veja bem que a palavra
optomai representa aparecer. Essa palavra é uma palavra dentro do termo grego optomai, que significa aparecer. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Então essa palavra quer dizer aparecer. E a segunda palavra é a palavra erkomai. Essa palavra erkomai significa vir. E veja que em João capítulo 14, versículo 13 está escrito: e se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Observe que são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, garantindo que Ele volta para arrebatar quem? A sua amada e querida igreja lavada e remida no seu precioso sangue. E a terceira palavra em grego é epiphanos. Epiphanos representa a aparição. A primeira é optomai, representa aparecer. A segunda é erkomai, representa vir. E a terceira é epiphanos, representa a aparição. E observe que em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 está escrito, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 diz, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardar este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu quero que você entenda que o Senhor Jesus garantiu que volta para arrebatar a sua amada igreja, da qual eu e você fazemos parte. Mas nós precisamos estar com as nossas vestimentas lavadas e remidas no precioso sangue do Cordeiro de Deus. Sim, nós precisamos estar com as nossas vestimentas lavadas no sangue de Jesus Cristo. Veja bem, conforme Salomão ele declarou lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestiduras e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então é importante ter as vestiduras alvas, alvejadas, limpas, brancas e jamais faltar o óleo, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é ter uma vida de oração. Então guardar a palavra de Deus é prioridade. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declarou em João capítulo 14, versículo 23, eu amo aos que me amam, e os que me amam guardam a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E a quarta palavra, ela é a palavra chamada Apocalipse. E a palavra Apocalipse, ela vem de Apocalipse. Então observe, revelação, desvendamento. Apocalipse é uma palavra grega, que ela revela para a nossa língua portuguesa Apocalipse. Então isso quer dizer revelação, desvendamento. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, está escrito, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eu quero te orientar a ler o livro de Apocalipse. Não tenha medo de ler os 22 capítulos, 405 versículos do livro de Apocalipse. É muito importante você ler a palavra de Deus. É muito importante você estudar a palavra de Deus. É muito importante você meditar na palavra de Deus. É muito importante você mergulhar nas páginas das Escrituras Sagradas e o Espírito Santo vai lhe trazer revelação do texto. Veja bem que o Espírito Santo, ele é o professor dos professores.
Tanto é verdade que o Senhor Jesus Cristo, ele garantiu no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, a dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que eu vos hei de enviar da parte do meu Pai, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E veja que para a pessoa aprender, ela tem que se assentar. Se ela não se assentar para aprender, como é que ela vai se levantar para ensinar? E observe o seguinte, a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras contidas no livro desta profecia. E bem-aventurado quer dizer mais do que feliz o homem, mais do que feliz a mulher. E é importante, meu irmão, é importante, minha irmã, você estudar a Bíblia Sagrada, você ler a palavra de Deus. Agora, como é que uma pessoa quer lembrar se ela não quer ouvir ou não quer ler? A Bíblia fala o seguinte, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A versão atualizada diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja bem, que nós temos também o termo parousia, e esse termo parousia representa presença, representa vinda, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito, e então será revelado o iníquo, a que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O Senhor Jesus o desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, como o texto sagrado está nos apresentando. Então, o que nós encontramos aqui, mediante o texto que o próprio apóstolo Paulo está tratando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqui estudamos a ocasião da parousia de Cristo. Observe, meu amado, observe, minha amada, que esta situação ela será no fim da grande tribulação. E efetivamente terminará esse período de aflição. Mas a igreja não foi destinada para esse período de suplício de jeito nenhum. Então veja que o aparecimento do rei será acompanhado de certos sinais que não deixarão ninguém em dúvida sobre o que vai acontecer. Veja que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29, o evangelista Mateus apresentando o seu evangelho aos judeus, ele fala sobre esses sinais. E no versículo 29 diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha que coisa impressionante. Nós vemos que a própria palavra de Deus está afirmando, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então veja bem que isso significa que a volta do Senhor, portanto, terá efeitos opostos e resultados positivos para os santos e negativos para os incrédulos. Os efeitos serão sentidos sobre amigos. Por que sobre amigos? Porque nós temos aqui em Mateus 24, versículo 31, dizendo, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vale lembrar que aqui está se tratando agora da nação escolhida, a nação de Israel, porque a igreja eleita já estará com o Senhor. Quando Israel estiver entrincheirado para ser eliminado de uma vez por toda pela besta, pelo falso profeta que recebe poder do Satanás para operar grandes sinais e maravilhas, a igreja volta com o Senhor Jesus Cristo, conforme Zacarias
14 apresenta, o Senhor coloca o seu pé no Monte da Oliveira, cria uma fenda muito grande, chamado de Utzit Miriam, também conhecido como Vale de Josafá, e ali o Senhor dá proteção à nação de Israel para não ser exterminada. E o Senhor Jesus, ele acorrenta a besta e o falso profeta e o lança diretamente no Guiena, lago de fogo e enxofre, inaugurando assim o inferno propriamente dito, onde a própria Bíblia também diz que a morte e o inferno serão lançados lá para dentro do Guiena, que é o lago de fogo e enxofre. Então, nós observamos que os efeitos serão sentidos sobre amigos. Amigos aqui são nações também que trabalham em defesa da nação de Israel. Vale lembrar que a igreja já estará com o Senhor. E também será sentida sobre os inimigos. Por que sobre os inimigos? Porque está aqui, ó, em Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está aqui na palavra de Deus esta citação, meu querido. Então a própria palavra de Deus está dizendo: Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Isso é para com os amigos. Agora o versículo 30 diz com relação aos inimigos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nós pregamos o Evangelho para a salvação. Há muitas pessoas ainda brincando, que não querem reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, não querem reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, querem permanecer ainda na prática do mundo, na prática do pecado, ao invés de se curvar à palavra de Deus, ao invés de se entregar a Jesus Cristo, querem continuar na prática do erro. Porém, a cobrança vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Uma coisa é certa, meu querido: o Senhor está voltando para arrebatar a igreja lavada e remida no seu precioso sangue. E se você não fizer parte daqueles que vão ser salvos, você vai fazer parte daqueles que vão ser condenados. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, versículo 24, que o caminho da vida para o entendido é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Você tem que fazer a sua escolha, abandonar agora o mundo, abandonar agora o pecado, abandonar agora a imoralidade e se curvar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem que a Bíblia fala que será muita tristeza para os que vão ficar e alegria para os que vão subir, gemidos para os que vão ficar e adoração para os que vão subir, medo para os que vão ficar e delícias para os que vão subir. Então veja que ele não virá como veio da primeira vez, em fraqueza, ou seja, a fraqueza de Deus, porque tomou a forma humana. Ele esvaziou-se, conforme Paulo trata em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se, nasceu de uma mulher. Ele é homem de dor, aprendeu o que é trabalhar e o que é o sacrifício. Mas em todo o seu período de existência nessa terra, não cometeu sequer um pecado, porque nele não havia o germe do pecado, em hipótese alguma. Então veja bem que ele não virá como veio da primeira vez, em fraqueza, retratando aqui a fraqueza de Deus, e humildade, mas na glória e poder. Por que na glória e poder? Nós temos aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, eu já fiz a leitura, mas é bom revermos novamente e lermos, porque a palavra de Deus diz da seguinte maneira: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Observe que aqui fala da volta do Senhor Jesus na sua segunda fase. Na primeira fase, invisível, somente para os que estão o aguardando. Na segunda fase, visivelmente, quando todo olho verá, e haverá o que? Lamentação sobre a terra. Quantas pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e não dão valor à pregação do Evangelho, não é verdade? É muitas pessoas que vivem na prática do erro. Tanto é verdade que Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11 ao versículo de número 21, o texto fala sobre vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Observe que lá no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2, ali é o falso Cristo. Ali não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é retratado em Apocalipse 19, versículo de número 11 ao versículo de número 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e as carnes dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Eles dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então observe aqui, meus irmãos, que aqui nesse texto nós vemos que ele não virá como veio da primeira vez, em fraqueza e humildade, mas na glória e poder, domínio poderoso, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. E a Bíblia Sagrada, ela fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, sobre o encontro. Observe que a palavra arrebatamento aqui tem o mesmo sentido no grego que nosso encontro, em Atos capítulo de número 28, versículo 15, onde nós lemos: ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Quantas pessoas, meus irmãos, estão desanimados, não é verdade? Quantas pessoas
estão deixando de orar, estão deixando de ler a Bíblia Sagrada, estão deixando de congregar por causa da pandemia. Olha que situação. As pessoas vão para todos os lados. Sim, vão para todos os lados. Filas de banco, filas de mercado, filas de casas lotéricas para pagar contas. Vão para shopping, mas deixam de frequentar a igreja, com medo de pegar coronavírus na igreja. Na igreja não se pega coronavírus, irmãos, porque a igreja tem aferidor de temperatura, tem a utilização de álcool em gel. Não se pode cultuar dentro da igreja se não estiver portando máscara, e manter também o distanciamento. E está sendo operado com uma porcentagem, depende de cada estado. Aqui nós estamos operando com 40% da capacidade do prédio. Então observe, meu irmão, que as pessoas precisam ir para a igreja. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, ou seja, deixar de congregar. Tem muita gente deixando de congregar. Tem muita gente morrendo na fé porque não quer estar reunido na igreja em oração, com os irmãos, louvando a Deus e recebendo a ministração da palavra. É importante congregar. Então veja bem que aqui o texto fala, em Atos 28, versículo 15, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro. Olha a alegria. Eles foram logo ao encontro deles porque ouviram novas de alegria. Trouxe ânimo, trouxe fé para dentro do coração deles. E veja que isso também motivou a Paulo. E Paulo tomou ânimo. Tomou ânimo. Não permitiu que o desânimo viesse dominar a sua vida. E ele tomou ânimo e continuar fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Sim, só Paulo está atrelado a esse versículo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque Deus colocou um aguilhão em Paulo. E o colocou para poder fazer a vontade dele. Deus falou para Ananias, ele há de saber o quanto ele deverá padecer por amor ao meu nome. Então veja que a palavra encontro, nesse sentido, significa, portanto, literalmente sair, a fim de voltar com alegria. Somente duas passagens focalizam essas palavras com tal sentido, a saber, o trecho de Gênesis 24, versículo 63, e Mateus 25, versículo 1 e versículo 6. Vamos olhar um pouquinho a Bíblia Sagrada. Gênesis 24, conforme o texto sagrado tem nos apresentado aqui, Gênesis capítulo 24, versículo 63 e o versículo 63 a 67. Ele vai tratar sobre o encontro de Isaac com Rebeca. Isso trouxe o que? Alegria. Meu irmão, você não está alegre? Minha irmã, você não está alegre? Sabendo que em breve você vai se encontrar com o Senhor? Se você está com a casa desordenada, coloque a casa em ordem. Por isso que Amós capítulo 4, versículo 7 diz: prepara-te, ó Israel, versículo 12, Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então observe, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor, oh glória. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac
foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaac encontrou com Rebeca. E Isaac e Rebeca constituíram família. E nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor através de Isaac e Rebeca se cumprindo. Porque Deus fez a promessa a Abraão, pai de Isaac, que a descendência dele seria peregrina na terra e escravizada por 400 anos. E observe que de Abraão e Sara surgiu Isaac. De Isaac e Rebeca surgiu Jacó e Esaú. E observe que de Jacó as 12 tribos de Israel. Então veja bem, meu querido, que a palavra de Deus ela tem seu cumprimento. Voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós encontramos no versículo 1 e o versículo 6, esses dois versículos, para nós ganharmos tempo aqui na nossa homilia. Capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos estavam tão felizes, mostrando a estrutura do templo, que Herodes havia reconstruído, que levou 46 anos aquela reconstrução. Aquilo não admirou Jesus em nada. Os discípulos estavam admirados. Mas olha o versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Meu irmão, é princípio das dores. Princípio das dores. Ainda não é o fim. Você tem que preparar a tua vida espiritual. Sim, Senhor, você tem que preparar a tua vida espiritual. Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas o Senhor garante que Ele volta para arrebatar a igreja. Então nós observamos que na passagem de Gênesis, descreve-se o encontro de Rebeca com Isaac. E na passagem de Mateus, ilustra o encontro de Jesus Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Veja que coisa gloriosa. E quando será nos ares, a Bíblia fala que os dois anjos desceram e Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, trataram com os varões galileus, porque estás olhando para as alturas, este mesmo Jesus que dentre vós é recebido acima na glória, há de vir, assim como para o céu vistes ir. E a igreja teve encontro com o Senhor Jesus nos ares, tal qual Rebeca teve encontro com Isaac no meio do deserto. E observe que Mateus ele vai ilustrar esse encontro da igreja com Cristo. Agora veja que para Israel, a volta do Senhor no que diz respeito à segunda fase, que é a parousia, e parousia eu acabei de explicar a vocês aqui, o que representa a parousia é presença ou vinda, e nós observamos que a volta do Senhor nos ares para Israel é representado na figueira que brota. Por isso que Jesus falou, olhai para a figueira. Olhe, presta atenção, porque a figueira retrata a nação de Israel. Então veja bem, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Você olha para a figueira, ela já está com seus ramos tenros e brotando folhas, então você vai saber, o verão está chegando. Mateus 24, 32. E as parábolas foram métodos de ensino muito usados por Jesus. As parábolas, meus amados, são histórias. Não tem o H aqui. São histórias que transmitem instruções, transmitem comunicação. Sim, são histórias que transmitem instruções, comunicando geralmente um ponto importante. E veja que o ponto enfatizado na parábola da figueira contada por Jesus tem como objetivo ensinar-nos a identificar um período de tempo geral. Como identificar esse período de tempo? Quando as folhas da figueira começam a brotar, sabemos que o verão se aproxima. Ainda hoje em Israel, a natureza da figueira continua a mesma.
Então, somente quando as árvores ali brotam, anunciam a vinda da primavera. Assim, estes sinais, disse Jesus, anunciarão a volta do Rei em glória. Então, você tem que estar atento aos sinais, que a Bíblia fala dos sinais. Mateus 24:36 diz: não sabemos aquele dia e hora. Observe que essa citação que o evangelista Mateus ele trata aqui, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus salientou isso, ele estava em corpo presente nessa terra, forma humana. Mas como Deus, hoje ele sabe o dia e a hora exata de vir arrebatar a sua amada igreja. Então, a figueira nesta passagem e em outras do mesmo gênero é Israel. Ela retrata a nação de Israel. Observe o Evangelho de Lucas, capítulo 16, o versículo 6 a 9, que Lucas diz da seguinte maneira: e ele respondeu, 100 medidas de azeite, e disse-lhe, toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreve 50. Veja bem que é Lucas 13, deixa eu voltar aqui. Lucas capítulo 13, eu estou lendo 16, mas é o 13. Lucas 13, versículo 6 a 9. Agora sim, a parábola da figueira estéril. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não depois a mandarás cortar. Veja bem, meu querido, veja bem, minha querida, que na leitura de Lucas 13, nós vemos a situação de uma figueira estéril. E quantas pessoas não estão estéreis, não é verdade? Quantas pessoas estão vivendo esta esterilidade? Por que estão vivendo esta esterilidade? Porque não estão plantados em Jesus Cristo. Não tem raiz. Jesus falou aqui em João 15, versículo 7. Porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que tudo o que quiserdes e vos será feito? Porque nós só podemos fazer alguma coisa se estivermos plantados, juntos, enraizados, e nesta videira verdadeira, que é Jesus Cristo e o Pai, que é o lavrador. E observe que o Senhor Jesus Cristo, ele declarou que é necessário estarmos nesta videira, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não conseguiremos realizar nada. Então veja bem que essa citação ela está relacionada à nação judaica. Então veja que a nação judaica é comparada a 3 árvores nas escrituras sagradas. Veja que em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7, ela é comparada à vinha. Por que ela é comparada à vinha? Entenda que esse foi o conceito de Isaías e de outros profetas do Antigo Testamento. Uma vinha, ela produz o quê? Uvas boas. Uvas boas. Se ela produzir uva que não tem valor nenhum, é um desperdício. Então essa vinha, ela tem que estar muito bem cuidado, bem tratada. Observe que a videira é o Senhor Jesus e o Pai é o lavrador. Então ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando na tua vida através do Espírito Santo. E nós temos aqui de Marcos capítulo 13, versículo de número 28, a figueira, que nós já tratamos aqui sobre esse assunto relacionado à figueira, somente para que você tenha ainda um pouco mais
de consciência do que a palavra de Deus está dizendo, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo que o verão. Observe para a figueira. Então veja que a figueira, a figueira nesta passagem, em outras do mesmo gênero, ela representa Israel, que é a nação judaica, que é comparada a 3 árvores nas escrituras sagradas. Primeiro eu já falei que a vinha, agora nós temos e a figueira, que é tratado aqui em Marcos 13, versículo 28, e este foi o conceito de Jesus em relação a Israel. E também temos a oliveira, que é tratada em Romanos capítulo 11, versículo 17. Esse foi o conceito de Paulo por amor de seu argumento. Então, quando Paulo ele trata aqui na epístola de Romanos capítulo 11, versículo de número 17, ele apresenta o seu amor, mas ele deixa claro assim, Romanos 11, 17, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, e jambuzeiro é parra brava, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja bem, isso se cumpriu em João capítulo 1, versículo 11. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que é o versículo 12. Então o pai cortou o galho de uma oliveira, enxertou ali um jambuzeiro, uma parra brava, dando-nos direito também de herdarmos o quê? A vida eterna, a salvação, pela aceitação da pessoa de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós vemos aqui, dentro desse conceito, a vinha, este foi o conceito de Isaías e de outros profetas do Antigo Testamento, a oliveira, esse foi o conceito de Paulo por amor de seu argumento, e a figueira, esse foi o conceito de Jesus em relação a Israel. Veja que antigamente a nação era como uma vinha frutífera, depois uma figueira estéril, e mais tarde, na vinda do grande rei, uma oliveira florescente. E isso é o que vai acontecer, porque a palavra de Deus ela não cai por terra. Veja, meu querido, que o Senhor Jesus, já no entardecer de seu ministério terreno, exorta-nos a observar os acontecimentos por virem na vida de Israel, e depois acrescenta: olhai para a figueira e para todas as árvores, que é Lucas 21, versículo 29. Não tire os olhos da figueira. Então olhar, ora, a partir do ano 70 depois de Cristo, nós vemos que a figueira secou-se de acordo com as palavras proféticas de Jesus, que é lá em Lucas 13, versículo 8 e versículo 9. Nós vemos no ano 70 uma invasão do general Tito destruindo a cidade de Jerusalém. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo no pé da letra. Então observe ainda, e durante quase 2000 anos que já se passaram, porque nós estamos em 2021, que se seguiram a nação israelita, se transformou profeticamente falando num montão de ossos secos, que Ezequiel trata no seu livro, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1, 2 e 11, que é na visão de Ezequiel. Veja que esses ossos, como diz o profeta do Senhor, seriam espalhados na face de um grande vale, no caso aqui é o mundo, e ali seriam o que? Absorvido pelas sepulturas, que representa nações, que está atrelado em Ezequiel 37, versículo de número 12. Mas apesar de tudo, a promessa de Deus é de restauração. E em 14 de maio de 1948, a figueira começa então a brotar, e as sepulturas, no caso as nações, devolvem a Israel não só seus filhos, mas também sua terra. E de lá para cá,
O grande progresso na vida deste povo são os brotos preditos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando falou sobre o futuro, retratado em Mateus 24, versículo 33. Esse texto de Mateus 24, versículo 33, porque Mateus fala sobre os princípios das dores, né? É o sermão do Senhor Jesus Cristo falando sobre os princípios das dores. Tanto Mateus 24 como Mateus 25 vem tratando desse sermão. E aqui no versículo 33 diz: igualmente quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Você não está vendo aí as guerras, rumores de guerra, as pestes, as pandemias? Você está vendo. Os acontecimentos aí estão. O que você tem que fazer? Preparar a tua vida. E nós vemos ainda, mas segundo os ensinos de Jesus, não só a figueira, que no caso representa Israel, seria alvo das profecias, mas todas as árvores haviam também de brotar, conforme Lucas 21, versículo 29. As escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe. Todas as nações que margeiam Israel vêm de uma maneira ou de outra sentindo um certo progresso. Isto prenuncia a vinda do Senhor, que continua dizendo: não passará esta geração. E não passará mesmo esta geração sem que tudo isso aconteça. Então veja bem, meu querido, que nós somos a igreja do arrebatamento. E nós precisamos estar preparados. Preparados porque a situação está se afunilando. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Lucas 21, versículo 19. Vejam os acontecimentos. Você está em sintonia com o programa Missionário Vida com Deus. Você também pode apoiar o programa Missionário Vida com Deus, a fim de que ele permaneça no ar. Nós mantemos programa em emissoras diferentes. Para Pouso Alegre, nós estamos aí na rádio 92.1 FM e Web Rádio Missão. E você também pode nos apoiar enviando uma oferta de amor. Sim, envie uma oferta de amor. Ajude-nos na obra missionária. Nós estamos no campo de trabalho fazendo o trabalhar de Jesus Cristo, mantendo frentes missionárias. Quando você adquire um dos cursos do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, você está ajudando na manutenção dos programas missionários, das frentes missionárias. Mas se você desejar mandar uma oferta de amor, é só se dirigir à Caixa Econômica Federal, a agência 0147. A operação é 013, eu vou se tratar de uma conta da poupança, operação 013. A conta é 103866-6. Eu disse Caixa Econômica Federal, agência 0147, operação 013, conta 103866-6. Se você quiser fazer um Pix, você pode fazer prdavielias@hotmail.com. Esta é a chave para você fazer o Pix. prdavielias@hotmail.com. Manda uma oferta de amor. Ajuda o programa missionário Vida com Deus a permanecer no ar. Ajude-nos no campo missionário a manter as frentes missionárias. Porque Deus tem nos chamado para esse campo de trabalho. Você tem 3 maneiras de fazer missões: orando em prol do missionário, contribuindo e se colocando à disposição para ir a campo. Meu irmão, quando você segura a corda, você está sustentando o trabalho missionário, mas quando você deixa a corda ir embora, você deixa o missionário ele morrer. Isso é muito perigoso, deixar o missionário morrer no campo de trabalho. Não faça isto. Conta-se a história de que havia um rio muito violento e aquela tribo
havia dito às suas crianças: não entre nessas águas, essas águas são violentas. E uma das crianças, desapercebida, entrou naquele rio e a água começou a levar e ela estava gritando socorro. E o pessoal da tribo com medo de entrar na água. Só que alguém teve uma ideia, pegou uma corda nova, jogou a corda e falou: segurem essa corda. E eu vou. Ele foi e pegou a criança. No que ele pegou a criança, ele pensou que alguém ia puxar a corda, mas ninguém segurou a corda. E foram ambos embora junto com a água. O adulto, a criança e a corda. E morreram porque ninguém segurou a corda. E quando você não apoia a obra missionária, você não está segurando a corda. Tem pessoas que fazem voto com Deus e apoiam a obra missionária, e na hora do aperto eles fecham a mão à obra missionária. Eles olham para somente o lado próprio, do seu lado material, as casas estucadas, e abandonam o missionário no campo. Muitos já fizeram isto. Muitos já fizeram isto. Não abandone o missionário no campo. Nós estamos no campo missionário e precisamos do teu apoio na obra missionária. Eu conto com a tua ajuda. Vamos ouvir mais uma belíssima mensagem de louvor. Olha que lindo. Através do teu filho tem Livre acesso. acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu É no programa Missionário Vida com Deus, viu? Órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. acesso a ti. Se você desejar adquirir o meu livro de escatologia, você pode adquirir tanto em apostila como em livro. Eu vou enviar para o conforto da sua casa. Através do correio você vai receber. Você vai fazer uma oferta especial, uma oferta de amor, e você vai receber esse material na sua casa. Vai entender tudo sobre escatologia. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, ó Deus, Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Consagramos esse ministério a ti, Senhor. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui. Tu és o nosso Deus, os nossos lábios, nossas no canções. programa Missionário Vida com Deus, hoje com o Ministério Coinonia de Louvor, nessas belíssimas mensagens. E em verdade. Meu abraço a todos vocês da cidade de Pouso Alegre. Deus abençoe a vocês. Mais uma vez eu quero dizer que a minha filha, a missionária Bianca Siqueira, presbítero Mike, o esposo dela, os filhos David Mateus e Estevam Miguel, estão trabalhando para Jesus com a igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, na rua Sapucaí, número 925, no bairro São Geraldo. Culto lá é quarta e domingo. Vai lá cultuar, vai lá auxiliar na obra do Senhor.
Você que está parado aí dentro da sua casa, o que é que você está fazendo parado na sua casa? É hora de desenterrar o talento que Deus te deu. Ir a campo. Você pode entrar em contato com minha filha missionária Bianca Siqueira ou com o esposo dela, presbítero Michael, no 99863-2402. 99863-2402 ou 99190-6473. 99190-6473. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. Olha que música linda. Deus que está neste lugar. Maravilha de louvor. Algo novo é o que Deus quer fazer na sua vida. Algo novo. Algo novo, algo novo. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. Amado Deus e eterno Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, por este momento que o Senhor me concedera, ó Pai, de estar levando a Tua palavra através do louvor e da exposição, ó Pai amado, mesmo com certa dificuldade na fala. Hoje eu pude, ó Deus, levar a Tua palavra a este coração, a esta vida, Pai. Querido Espírito Santo, que o Senhor continue abençoando o irmão José Geraldo, toda a família do Teu servo, ó Pai, a Web Rádio Missão, a Rádio Canaã 92.1. Continua manifestando a Tua graça, do Teu poder, Pai, sobre a vida deles abundantemente, Deus. Eu oro pedindo, ó Pai, a manifestação do Teu poder e do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja unção de cura, unção de libertação, que haja milagre acontecendo, ó Pai, nessa família. Continua nos abençoando, abençoando também o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, os alunos do Instituto Bíblico, ó Pai, que estão espalhados por esse Brasil afora. Continua nos dando graça, meu Deus, de continuar fazendo a Tua obra, dando-nos mais e mais o Teu poder, mais e mais a Tua unção, mais e mais a Tua glória. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro. Glória. Glória. Namassu. Yah. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o programa Missionário Vida com Deus, ó Pai, seja de bênção nessa família. Que haja cura, haja libertação nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Que haja milagre, milagre, milagre sobre esta vida abundantemente. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro abençoe essa casa, essa família, no nome de Jesus. Revolução e fé são curas e poder. Vamos aplaudir a unção de Deus que está aqui. Aleluia. A unção de Deus, algo novo. Para curar, para Algo restaurar. novo na tua Amém. vida, meu irmão. Algo novo na Amém. tua vida, minha irmã. Em nome Sabe por do quê? Senhor Jesus. Sabe por que há poder? É a unção de Deus que Está neste lugar. Unção de Deus na tua vida. Unção de cura. Unção de libertação. Que o milagre esteja acontecendo agora. Na tua casa. Na vida do teu esposo. Na vida da tua esposa. Na vida do teu filho e da tua filha agora. Deus, coloca a tua mão neste leito onde está essa pessoa enferma. Essa criança acamada. Cura agora. Haja cura em nome de Jesus. Recebe a unção de cura agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Programa Missionário Vida com Deus, meu amado. Chegando no seu momento final, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente comigo até o presente momento. Deus abençoe a cada um. Volte a nos ouvir na próxima terça-feira, 21h30.
Rádio Canaã 92.1, Web Rádio Missão. Ouça-nos, Brasil, do Brasil para o mundo, através da Web Rádio Missão. E você, meu irmão, você, minha irmã, compartilhe. Avise as pessoas do programa Missionário Vida com Deus, toda terça-feira, a partir das 21h30 às 23h. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja e permaneça em vossos corações, não somente hoje, mas para todos sempre. Se você puder, diga amém.